Fala galera, tudo certo? Então, começando o patch 3, né? Essa aqui é a primeira videoaula do patch 3. E a gente vai começar com as semanas 1 e 2, né? Seguindo a ordem. E são 6 exercícios que estão nas semanas 1 e 2. E essa videoaula aqui, essa correção, né? Dos exercícios vai se referir aos 3 primeiros. Então, a gente vai aqui corrigir o exercício 1, o 2 e o 3 da semana 1 e 2 do patch 3. Então, bora lá. Então vamos lá, começando com a questão número 1, né, da PUC do Rio de Janeiro desse ano. Vamos lá então. Muitas vacinas de DNA estão em desenvolvimento para várias doenças e são tidas como uma estratégia de imunização muito promissora. Essas vacinas consistem na inoculação de um plasmídio produzido por engenharia genética, contendo uma pequena parte do material genético do patógeno, com informação para a célula produzir uma ou mais proteínas do patógeno, que são os antígenos. Um dos requisitos para que essa vacina funcione é que, após a inoculação, o plasmídio, então aqui explica certinho, né, como que funciona, o que é, né, explicando o que é, e quer saber um dos requisitos para que essa vacina dê certo depois que acontecer a inoculação. Então, o que tem que acontecer com o plasmídio? Então, a letra A. O plasmídio chega ao núcleo, onde será traduzido pelos ribossomos. Ele chega ao citoplasma, onde será traduzido pelos ribossomos. C. Chegue ao núcleo, onde será transcrito em RNA mensageiro, né? E D. Chega ao citoplasma, onde será transcrito em RNA mensageiro. Então aqui são basicamente afirmações semelhantes, mudando algumas coisas, né? Trocando núcleo por citoplasma e trocando traduzido pelos ribossomos e transcrito em RNA. Então, vamos lá para a resolução, né? E como a gente pode ver, a alternativa C é marcada porque ela é a correta. Por que a C é a correta, né? Chegue ao núcleo onde será transcrito em RNA mensageiro. Para que ocorra a produção de novos antígenos, tem que ser obrigatório, né? Necessário que esse material genético do patógeno, ou seja, o RNA, ele seja, podemos dizer, entre aspas, copiado. Então ele vai ter que ser copiado, o RNA. Então a gente já elimina a parte dos ribossomos e foca em transcrito em RNA mensageiro, que ficaria entre a C e a D. E aí essa cópia, né, entre aspas, do RNA, ela vai ocorrer através da etapa de transcrição no núcleo celular. Então, e essa transcrição no núcleo celular vai possibilitar que ocorra a produção dos antígenos a partir do RNA do plasmídio. Então, a única alternativa que contempla toda essa explicação é a C, né? Então, vai chegar no núcleo, porque no núcleo é onde vai acontecer a transcrição em RNA mensageiro. Então, a alternativa correta, letra C. Alternativa questão número 2, UPF de 2013. Vamos lá. A figura abaixo representa de forma esquemática o processo de clonagem molecular ou engenharia genética em células bacterianas. Desde a década de 80, várias proteínas humanas vêm sendo produzidas por meio dessa técnica, diminuindo seu custo de produção. Assinale a alternativa que se refere à primeira proteína humana produzida em escala comercial por meio dessa biotecnologia. Então aqui basicamente tem a hemoglobina, hormônio, crescimento, fator 8, insulina e anticorpos anti-RH. Essas 5 opções, a questão quer saber qual que foi a primeira que foi produzida, a primeira proteína humana produzida em escala comercial, né, através da biotecnologia, que é o que fala a questão que mostra na imagem. Então, basicamente a gente tem que só pensar nisso. Qual foi a primeira proteína humana que foi produzida através da biotecnologia? Então, as questões, né, alternativas: A, hemoglobina, que foi liberada para consumo após ter sido submetida a diversos testes que comprovaram a sua eficiência. A, B, hormônio do crescimento humano, que até então era extraído da hipófise de cadáveres. A letra C fala do fator 8, de coagulação sanguínea, também conhecido como fator anti-hemofílico. A D, a insulina humana, que até então era extraída do pâncreas de bois e porcos. E a letra E, anticorpos anti-RH positivo para tratamento da doença hemolítica do recém-nascido, que é a que causa, né, a eritroblastose fetal.
Vamos lá para a resposta. Aqui está a imagem, né, do exercício, né, que mostra o processo de clonagem molecular nas células bacterianas. Então esse é o esqueminha da questão 2 para exemplificar, né, a engenharia e ajudar a responder a questão. Então agora sim vamos lá para as alternativas e entender qual é a questão certa. Indo para a resposta, a gente consegue ver que a alternativa correta é a D. Então, no caso, a insulina humana foi a primeira, né? Por quê? A insulina ela era utilizada para tratar pacientes que possuem diabetes, né? Como ainda é. Porém, era retirada de animais, que fala na alternativa, inclusive, bois e porcos, especialmente porco. Então, era usada de animais para tratar os pacientes. Só que essa que era extraída dos animais causava muitas reações no corpo humano. Então, tipo, ajudava na diabetes do humano, mas causava outras reações que prejudicaram e que não era muito boa para os humanos. E aí, com a biotecnologia, foi possível, né, parar de usar dos animais e deixar de ter reações no humano. Então, com a biotecnologia foi possível, né, usar o gene para a insulina humana e aí produzir em larga escala este hormônio, melhorando bastante a vida de quem é diabético, né, porque antes da biotecnologia sofriam com algumas reações devido a ser extraído de animais, bois e porcos. Então é isso, a primeira proteína humana foi a insulina humana, que até então era extraída de pâncreas de bois e porcos. A letra correta, alternativa D. Questão número 3, né, e última dessa videoaula, é do Enem de 2020. Então vamos lá. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio, onde haverá a mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Então aqui já fala sobre corte e reparo do DNA, né? Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Beleza. Uma vez cortadas essas fitas de DNA, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo, um pedaço do DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o... Então a técnica é de recortar recortar e fazer reparo do DNA, né? Corta duas fitas do DNA, você pode cortar, reparar o genoma para juntar as fitas novamente. E aí você pode remover um pedaço do DNA, então remover, adicionar ou trocar por outro pedaço de DNA, né? Então essa técnica inteira, né, é uma aplicação biotecnológica e quer saber qual que é uma aplicação biotecnológica dessa técnica, né? E aí alternativas A, diagnóstico de doenças, identificação de proteínas, rearranjo de cromossomos, D, modificação do código genético e E, correção de distúrbios genéticos. Vamos lá. Alternativa correta, alternativa E, correção de distúrbios genéticos. Então a gente sabe, né, que a edição gênica é uma técnica que permite a alteração da sequência de DNA, né, como explica no próprio enunciado. E essa correção ela pode ser seja corrigindo genes mutados ou mesmo induzindo mutações. Então, com isso, essa tecnologia tem a premissa de poder corrigir distúrbios genéticos. Então, se tiver algum distúrbio genético, a gente consegue corrigir esses genes, né, mutados, retirando essa parte, né? Então, é basicamente isso. A alternativa correta é a letra E, pois essa técnica da biotecnologia tem o uso de correção de distúrbios genéticos baseado no que o próprio enunciado explica. E é isso. Então é isso, né? Essa foi a primeira videoaula do PET 3, corrigindo os exercícios 1, 2 e 3. Foi um pouco mais rápida, um pouco mais básica, né? Que são os primeiros exercícios ainda do PET 3. Então, semana que vem a gente continua com os exercícios que faltam, o 4, 5 e o 6. E é isso, aí a semana que vem a gente finaliza a semana 1 e 2 do PET 3. Valeu, gente. Obrigado, até semana que vem.